Olá, começamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas no estudo da transdisciplinariedade entre Direito e Literatura. No programa de hoje abordaremos Desobediência Civil, de Henry David Thoreau. E para isso contamos com a presença de Rafael Tomás de Oliveira, que é doutorando em Direito pela Unicinos e professor colaborador da Faculdade de Direito de Franca, São Paulo, e com o Castor Bartolomé Ruiz, que é doutor em Filosofia, Deusto, Espanha, e professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos. E essas feitas apresentações, como é de praxe, um dos nossos convidados, no caso o professor Castor, peço para contextualizar, é um panfleto, que tipo de texto é o Desobediência Civil do Thoreau? Bom, Desobediência Civil de Thoreau, ele representa, eu diria, o resumo de uma experiência de vida transformada num texto filosófico, jurídico, político, não é? David Thoreau, ele é, acima de tudo, um militante que em um momento determinado da sua vida, ele se opõe à política do governo norte-americano. Dois pontos chaves: é a guerra contra o México, que ele considera uma injustiça justificativa, e a escravidão, que continua sendo uma instituição alavancada pelos Estados do Sul, nos Estados Unidos. Nesse momento, Thoreau se coloca o direito, a obrigação moral da desobediência civil a um governo que ele considera ilegítimo em virtude desses dois pontos. O fato que provoca o livro é justamente que, em um momento determinado, Thoreau é preso, e ao ser preso, porque ele se nega a pagar impostos a um governo que ele considera ilegítimo. Que, aliás, a negativa a pagar impostos é digamos assim, a tática da resistência civil que ele encontra para não ser um cúmplice de um governo que ele considera injusto. Imediatamente depois da prisão, ele considera que deve colocar por escrito as ideias a respeito do direito da desobediência civil. Este, eu acho que é o tema do texto que nos cabe discutir esta noite: o direito à desobediência civil, os argumentos desse direito à desobediência civil a um governo considerado injusto e ilegítimo, por que motivos, e ele vai relatando ao longo do texto, um primeiro princípio, até onde o governo deve existir ou não deve existir. Claro, de aí que o texto, em muitos contextos, é lido como um quase fundamento de anarquia. Anarquismo, exato. De outro lado, ele coloca um outro elemento, além do governo, que diz o direito à consciência acima da lei, que é o problema do direito. Chega a ser sim, essa é a questão, chega a ser posso dizer, um manifesto libertário, né? Rafael, como se pode ler isso, digamos, um texto que atravessa a história como a desobediência civil do Thoreau para o direito? Pois eu acho que, pegando a cena do professor Castor, tem uma questão interessante já de pronto, né? O fator desencadeador do livro é a prisão pelo não pagamento de impostos, né? Impostos individuais da época nos Estados Unidos. Algo similar talvez ao imposto de renda. E o fato é que é o seguinte: a insurgência do Thoreau não se refere a uma negativa de contraprestação do dinheiro. Tem uma passagem do texto que ele diz: não me interessa para onde o dinheiro vai. O problema dele é que esse imposto que ele paga financia causas injustas, que o professor Castor lembrou bem, que eram duas, né, no caso, exemplificadamente falando, que era a questão da escravidão e o problema da guerra civil, da guerra com o México, né? Desculpe, a guerra civil não, a guerra com o México. Há uma outra questão que me parece central, né, nessa questão, ainda com referência à fala do professor Castor. Quer dizer, o Thoreau articula uma questão entre a lei, que pode ser representada como governo, e o direito, que seria uma espécie de instância normativa superior à própria lei, nesse caso, né? E ele se questiona várias vezes, quer dizer, entre a lei e o direito nós devemos ficar com o quê?
Repete um pouco aqueles dilemas que estão na Antígona também. Exatamente. Objeção de consciência. Claro, porque de fato o que ele deixa muito claro que a obediência à lei não nos torna mais justos. Isso. Esta é uma tese que ele mantém claramente. E coloca justamente a tese clássica de quando a consciência entra em contradição com a lei, qual é o critério, no caso, para desobedecer a lei? Eu acho muito interessante numa passagem que ele relata essa reflexão, e ele propõe, olha, quando que haja injustiças num governo, é até certo ponto aceitável, porque as injustiças irão acontecer inevitavelmente. Porém, quando uma injustiça precisar do meu concurso, da minha cumplicidade para fazer injustiça aos outros, nesse momento eu tenho o direito da desobediência civil. Sim. Porque eu estarei justamente me colocando como cúmplice da injustiça através da lei para o mal dos outros. Esse argumento, acho que é um argumento muito sólido que ele coloca desde a perspectiva dele. E uma Constituição como a americana, que diz que todos são iguais perante a lei, nascem livres e iguais, e ao mesmo tempo permite a escravidão. Um pouco da discussão, por que obedecer uma Constituição que ao mesmo tempo é absolutamente contraditória? Exato, e é uma coisa importante nesse ponto que tu tocas, Lênin, porque na década de 60 o debate sobre a desobediência civil vai retornar no direito norte-americano, em virtude, por um fato similar, que é uma guerra, mas em virtude do alistamento obrigatório para servir no Vietnã. Inclusive existe um texto do Ronald Dworkin em que ele trabalha essa questão, quer dizer, como era obrigado as pessoas que eram recrutadas, elas poderiam oferecer objeção de consciência e, portanto, não se submeter àquela obrigação legal, né? Enfim. Que é a ideia da injustiça praticada. Exatamente. Eu ajudar a injustiça. Sim. E o argumento central do Dworkin, que defende a desobediência civil nesse caso, portanto, o Dworkin defende que naquele caso, aquelas pessoas que não quiseram ser recrutadas, oferecerem, né, a sua recrutação, era legal a desobediência civil deles, a objeção de consciência, porque existia uma dúvida quanto à constitucionalidade da lei do recrutamento. Então, se existia uma dúvida quanto à constitucionalidade, a desobediência civil deveria ser obedecida. Que é uma coisa assim, o mesmo raciocínio que o Turreau faz com relação ao direito, ou à consciência do direito, o Dworkin aplica, só que trazendo como ponto de colação a questão da Constituição. Né? Que acaba sendo uma discussão de princípios. Isso. Claro que isso, no século XX, a discussão que o Dworkin coloca. Né? Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo aqui a desobediência civil do David Turreau, que é um manifesto libertário que consegue atravessar, né, do século XIX, chegar ao século XXI, com as discussões, o Rafael há pouco falava já da questão dos Estados Unidos, da década de 60, e de como isso é importante no sentido da velha discussão que existe entre justiça e injustiça, entre direito e lei, enfim. Inclusive, eu gostaria de também sinalizar como um manifesto menor, literariamente falando, politicamente falando, juridicamente falando, como este aqui, que aliás em muitas coisas semelhantes ao que originou o Príncipe Maquiavel, na medida em que o Príncipe Maquiavel também surge como uma obra quase que menor na perspectiva do autor, motivada por um contexto também de exílio, e se transformou numa referência para uma nova visão de Estado e política. Turreau, nesta obra, no caso, ele nem previa as consequências que ela poderia ter, quando, pouco tempo depois, Leon Tolstói justamente retoma a obra e vê nesta obra uma referência para repensar o que ele poderia imaginar, justamente a ideia da desobediência civil, a ideia de uma sociedade com um mínimo de governo. E Leon Tolstói vai recomendar esta obra a ninguém mais nem menos que a Mahatma Gandhi. E foi Mahatma Gandhi que justamente, lendo em parte a Turreau, a Tolstói, inspirou-se todo o que nós conhecemos como movimento da luta não violenta, do movimento pacifista, enfim, toda uma desobediência civil
que legitima toda uma prática política nova do direito à desobediência. Não? Sim. E todo regime de força, ou mesmo uma democracia, há um espaço de desobediência civil a todo momento, e principalmente se nós pegarmos, por exemplo, nós, no Brasil, com tantos regimes de exceção, toda a luta das pessoas contra a ditadura militar, por exemplo, é um movimento de desobediência civil forte. Né? Uhum, sem dúvida, né? Em algum caso. Tu, inclusive, tem um parecer, né, que trata disso, sobre a questão do caso Marighella. O caso Marighella, o caso do Lamarca e Marighella, né, dos direitos que eles têm, do direito que as famílias tinham de receber a indenização, exatamente porque era uma luta contra a ditadura. Que era um problema de leitura, uma leitura pequena da lei, apequenada da lei, né? Que também dizia, ali tinha esse debate entre direito e lei, né? Porque no Brasil tudo se torna uma corruptela, né? Então, se vai se discutir um problema de um direito, acaba se levando para um problema semântico do que diz determinado trecho do dispositivo legal. Uhum. E nesse caso, o problema era saber se mortos perseguidos e presos nas prisões e similares. E aí se discutia qual é o sentido de similares. Aí passaram rios de tinta discutindo o que é similares à prisão. E a maioria exatamente tentando fazer com que recebessem e outros que eram contra, mas tudo em cima da semântica, como se... porque o Marighella, no caso, tinha morrido na rua, né? Na rua, e o Lamarca no sertão da Bahia. Logo não era similares à prisão. E aí não faria o jus. Imagina. Pois é, uma outra questão que eu acho que esta obra de Turreau suscita é o fato de que, sem ele pretendê-lo, talvez de forma implícita, mas ao mesmo tempo propondo como objetivo, ele está inaugurando um novo tipo de figura político-jurídica, que é o que a gente está comentando. Não é? E chama uma primeira questão, eu acho, por que Turreau, qual é a genealogia desta posição que ele tem justamente de desobediência civil, não é? Inclusive, eu acho que nesta obra nós teríamos também o caso típico do que a gente pode chamar uma secularização da política propriamente. Na medida em que Turreau não aparece. A obra, o texto, é um texto eminentemente político, um texto eminentemente até jurídico em muitos aspectos, não é religioso, não aparece para nada, usa de argumentos religiosos, porém, a gente não pode ignorar que ele tem uma herança de família hugonote e quakers. E os quakers são evidentemente não violentos. Claro. Talvez, é interessante talvez ver esta... Aí está o DNA da questão. Que justamente como ele monta uma escola com o irmão, né, baseada numa metodologia de ensino que era totalmente avessa a qualquer tipo de castigo. Que, assim, de algum modo, a sociedade a sociedade norte-americana não recebeu muito bem a ideia, mas era uma questão que parecia ser a premissa dessa perspectiva pedagógica deles. Eu ia perguntar para o Rafael, nessa linha, se exatamente essa questão da desobediência civil, ou, digamos, esse manifesto libertário, como que fica hoje, Rafael, isso quando nós cada vez mais jogamos o direito como o direito virou uma técnica, uma mera instrumentalidade, portanto algo à disposição que as pessoas fazem um joguete do direito. E nesse momento não é tarefa dos juristas fazer, digamos, manifestos libertários. Manifestos libertários? Eu acho que de algum modo sim, né? Nós estamos agora passando por um processo, né, de transformação de todo o arcabouço processual no Brasil. É uma questão, a maioria dos juristas estão assim, pacíficas e calmas, recebendo apenas as ideias que uma comissão fechada produz a respeito do Código de Processo Civil, que é um novo código, mas temos também em votação o Código Brasileiro de Processo Coletivo, pouca gente sabe, e é uma coisa que me causa certo constrangimento. Não quero dizer que as pessoas que fazem parte da comissão estão
erradas ab início, mas que é preciso haver uma discussão maior sobre temas que vão repercutir de maneira categórica em nossa sociedade. Quer dizer, por exemplo, quando se fala em coletivização das demandas, né, que cada hora muda o nome, né, o incidente de coletivização uma hora, outra hora o incidente de uniformização de recursos, enfim. O fato é, se vamos coletivizar demandas, se vamos tornar demandas coletivas, de um modo assim, a abarcar todos os casos que são resolvidos, a gente precisa discutir isso, para saber até que ponto o direito daquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo não está sendo também lesado, né? Claro. Afinal, e aí, superamos há muito tempo a ideia de que o direito é igual à lei, né? Claro. Não podemos mais professar esse tipo de coisa. E agora veja que o livro atravessa exatamente esse tempo todo para fazer essa discussão entre direito e lei e, paradoxalmente, é isso que eu queria dizer, paradoxalmente, nos tempos de hoje, embora todos já digam que isso está superado, que direito não é igual à lei, quanto mais nós tecnificamos, mais nós estamos tentando linkar de novo, colar de novo direito e lei. Não é essa a era da técnica, essa a ideia? Sem dúvida. Esse é o ponto forte nisso. Agora, o que eu acho interessante também destas figuras político e jurídicas, que elas é interessante avaliá-las no contexto histórico do que representam. Turreau, no caso, sua obra, e aliás, a posição de militância ativa de desobediência civil, de negar-se a pagar os impostos ao governo de Massachusetts, no caso, né, que leva para ele como consequência a prisão, ele tem claro o objetivo, é a negativa a reconhecer um governo que está fazendo uma guerra a um país, no caso México, para roubar os territórios, não tem outro objetivo, e ainda a escravidão. Agora bem, aparentemente pareceria uma figura jurídica boa por si mesma, de defesa da cidadania e o direito, etc. Mas eu chamaria a atenção como as figuras políticas, aplicadas em contextos históricos, podem significar coisas muito diferentes. Por exemplo, trazer um colorido. Por exemplo, eu perigoso, acho que um exemplo avesso da desobediência civil temos aqui no Brasil e até no Rio Grande do Sul, na medida em, por exemplo, como é que os transgênicos viraram lei. Justamente através da desobediência civil. As multinacionais justamente invadiram ilegalmente, desobedecendo à lei, foram implantando, comercializando sementes transgênicas, principalmente nem no sempre a desobediência civil é uma faca de dois gumes. Essa tese que eu quero dizer, que qualquer figura político-jurídica, ela não é boa ou má em si mesma. Perfeito. Ela tem que ser analisada no contexto histórico do que ela pretende por si. Então, eu acho que este é o primeiro debate. Sim, esse é o problema que existe, porque veja, o direito tem no Brasil principalmente, uma tentativa de sempre generalizar as discussões, né? Sempre tornar as discussões genéricas e desprendidas desse contexto histórico. É uma questão muito difícil, uma luta antiga que o Lênio e outras pessoas já travaram, nesse sentido de trazer o direito para as discussões mais concretas, né? Esse ponto que o professor Castor levanta é interessantíssimo. Eu acho que realmente há uma... Porque os exemplos que a gente conhece pela literatura jurídica de desobediência civil são sempre atrelados a esses fatores que são, em tese, bons. Claro. Por exemplo, a questão da guerra do México, a questão da guerra do Vietnã, né? O fato de se irromper contra... Aliás, até é interessante citar, né? Tem um filme novo agora sobre aquele... a entrevista que aquele David Frost fez com o Richard Nixon, em que o Nixon chega a uma certa altura da entrevista que ele diz, olha... não é que eu cometi crime ou qualquer outra coisa. Eu penso que aquilo que o presidente faz não é ilegal. Isso. Quer dizer, e os Estados Unidos viveu sobre o governo dessa pessoa durante anos, né? Claro. E nesse contexto que se debate, por exemplo, a questão da desobediência civil em Dworkin, só que esse ponto que o professor traz, da desobediência civil, que envolve interesses muito maiores, né, do que simplesmente de indivíduos que não querem fazer a guerra, é uma questão que eu acho realmente muito importante. Bom, o mesmo texto, essa é uma questão de texto e contexto, também para o direito é muito importante, é quase velho isso no direito, mas ao mesmo, paradoxalmente ainda é novo, que é o mesmo texto acaba gerando normas diferentes ou sentidos diferentes. Então, o texto que nós estamos discutindo, Desobediência Civil do Turreau, nos ajuda a entender um pouco isso também. O mesmo texto da Constituição Americana, que dava guarida à escravidão e à discriminação,
é o mesmo texto que depois é interpretado na Corte Warren em diante para dizer o contrário. Então, e assim a desobediência civil também acaba sendo jogada em texto e contexto, né? Inclusive, já dentro desta temática e debate que estamos analisando, eu acho interessante assinalar como, por exemplo, o lema e o tema "A terra para quem a trabalha", que imediatamente dito assim, parece um lema do MST que foi inventado no Brasil, justamente é a tese fundamental do segundo Tratado de Governo Civil de Locke, quando ele elabora essa tese, justamente como direito dos colonizadores ingleses a ocupar a terra dos indígenas, porque os indígenas, sendo migrantes, caso não trabalhando a terra, não teriam direito à terra, e sim os colonizadores ingleses. É muito curioso como uma mesma tese... E vira um enunciado assertórico, né? Um enunciado que perde o seu DNA. Perfeito. Claro, aí depende do contexto onde utiliza uma tese ou outra, de repente ela pode ser instrumentalizada para um objetivo ou outro. Por isso que tanto o direito como os princípios políticos, eles não têm um valor abstrato em si mesmo, ele tem que ser contextualizado um objetivo histórico onde que ele se pretende. Não? Isso significa dizer que nós também temos que constantemente, Rafael, fazer uma desobediência civil hermenêutica, interpretativa a cada momento, para que não descolemos da realidade os textos. Sim, e para fazer uma espécie de escavação na glosa, né, que passa a ser, ter autoridade de texto, né? Claro. Eu acho que esse é o... Que o tempo... Fale disso, como é que isso é normal no direito, historicamente isso vem sendo feito, né? Sim, encaixa isso com o que o Castor dizia. Explique rapidamente porque, isso. Sim, porque hoje uma preocupação de pesquisa que eu tenho é com relação à composição de determinados contextos históricos jurídicos mesmo, né? Então, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre a história do direito no Brasil. Mas, basicamente, porque, por exemplo, a figura central que está, o professor lembrava da questão da secularização, a figura central que está no elan do Estado moderno, que vai dar a sensação de unidade, que vai dar aquela coisa de que o poder é uno e tal, ela é encontrada com germe lá na Revolução Papal, que é o ponto em que se instaura o direito canônico. Quer dizer, o Estado moderno, de algum modo, tem um débito profundo com o direito canônico, nesse sentido. Até, os estudos de Michel Foucault mostraram justamente que o conceito de poder pastoral, como governo, uma preocupação pelo todo do rebanho, pelo singular de cada indivíduo, é um poder que é próprio do Estado moderno, que cuida do bem-estar da população e de alguma maneira tem singularizado a cada sujeito, não é? Bem visibilizado. Esse processo de individualização e de governo geral da população é um governo que é uma técnica de poder de pastorado, quer dizer que, na verdade, o Estado, de alguma maneira, o interiorizou e o assimilou em duas grandes figuras políticas, a razão do Estado e justamente os mecanismos de vigilância. Sim, que é o estudo dele sobre a razão de Estado está no nascimento do biopolítico, né? Pois é. Pois então, quero dizer para... por que é tão importante a cada momento, paradoxalmente, quanto mais democracia, mais importância assume o estudo das possibilidades de, em determinadas circunstâncias, podermos desobedecê-la. Isso não é uma mensagem que fica... Interessante, o texto do próprio Turreau diz aí: será a democracia, da forma como nós a conhecemos, o último aperfeiçoamento possível em termos de construir governos? Não será possível dar um passo a mais no sentido de reconhecer e organizar os direitos do homem? Essa é a pergunta que ele coloca no texto, e ele se propõe o desafio de pensar uma sociedade com o mínimo de governo possível para que os indivíduos sujeitos possam ter o máximo de governo de si. Sim, eu acho que essa é a tese que ele defende o tempo todo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que esse é o grande problema, né? Quer dizer, a questão do governo, de fazer valer a consciência que ele tanto fala,
E o problema do Estado que sempre vem para atrapalhar isso de algum modo. Ele cita, inclusive, questões, ele fala assim, não foi o Estado que povoou o Oeste, não foi o Estado que fez não sei o quê. Quer dizer, isso é uma questão que vem da tradição americana. Claro. E o Estado também não é uma entidade metafísica que a gente encontra na rua, né? Muito bom dia, eu sou o Estado. Quem é o governo e quem é o Estado? A todo momento, essa questão da própria democracia, nos tempos atuais, que a democracia acaba sendo plastificada, ela fica fake, e penso que o texto, como os do Turreau, chama a atenção da gente para que a todo momento estejamos absolutamente atentos para que não sejamos engolidos por aquilo que nós achamos que é uma fórmula acabada. E ele mostra que não há uma fórmula acabada. Isso me parece, né, Rafael, ser relevantíssimo para isso, né? Inclusive, talvez merece a pena mencionar, não perder, ele várias vezes enfatiza o conceito de revolução. Ele está propondo o conceito da revolução. Agora bem, isso é uma revolução não violenta. Claro, várias vezes assinaliza. Quer dizer, está consciente de que ele está propondo uma ideia de revolução no sentido justamente de transformação radical das estruturas sociais. Agora bem, não violenta, porque é o caráter da sua... Uma transformação que, nesse caso específico, atinge diretamente o problema da escravização e o problema da guerra, né, no caso específico. E até do governo, porque a ideia do governo, por isso que muitas leituras anarquistas simpatizaram muito com Turreau, embora justamente o anarquismo tradicionalmente aderia à violência como forma tática de transformação, e Turreau não. E existe assim, digamos assim, no contexto da obra dele, uma tentativa de aperfeiçoamento do governo, né? Não abolição total do governo, né? Sim, não. Há um aproveitamento indevido, né? Uma leitura inadequada se achar que desobediência civil é um texto anarquista. Até porque, se fosse anarquista, não seria desobediência civil? Eu penso que não, né, nesse sentido. Ele menciona várias vezes que ele não tem problema em obedecer a um governo, sempre quando o governo respeite o que ele considera direitos básicos da sua próprio poder de decisão do sujeito. Portanto, dá para ler ele na filosofia, dá para ler ele no direito, dá para ler ele na ciência política. É um texto que, sem dúvida, os nossos telespectadores estão convidados. Eu agradeço ao Castor, ao Rafael. Agradeço a audiência dos nossos telespectadores espalhados de norte a sul do Brasil, né, com seus núcleos de estudos. Mande-nos por e-mail os resultados dos núcleos que colocam para discutir. Mandem sugestões de textos, de novos textos para nós incluirmos na programação. Isso pode ser feito pelo nosso site www.ihj.org.br e o e-mail você manda para ihj@ihj.org.br. Pode escrever um monte, pode escrever pequenas frases, comunique-se conosco, né? Faça uma desobediência civil do seu cotidiano, não se deixe cotidianizar e faça um processo de reflexão conosco. Até breve.